Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui então o nosso trabalho. Nós vamos aqui para a nossa revista espírita. Estamos aqui no mês de julho de 1860. Meus amigos, nós iniciamos na semana passada o estudo sobre frenologia e fisiognomonia, que eram duas ciências muito interessantes, muito importantes na época, na verdade muito discutida na época, porque fazia uma análise sobre a personalidade, os valores, o grau evolutivo, né, que existia das pessoas naquela época a partir do formato do crânio e também do formato do rosto. Na verdade, ela foi uma proposta de alguns pesquisadores e isso acabou trazendo uma polêmica muito grande, porque envolvia preconceitos, questões raciais, um debate que era bastante fervoroso naquela época. Hoje nós temos alguns resquícios dessas pesquisas, ou dessa pseudociência, e que para nós não tem muita utilidade. Então, apesar de termos começado na semana passada, eu não vi aqui muito proveito para nós. Então, ele fica mais a título de curiosidade para quem tiver interesse em conhecer um pouco daquilo que se tratava na época. Então, nós temos aqui frenologia e fisiognomonia. É um capítulo até extenso, em que Kardec procurava debater sobre essas ciências, tanto que ele coloca assim no início: a frenologia é a ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. E, na verdade, era uma pseudociência, porque não tinha nenhum fundamento científico, né? Então, baseado na ciência da época, era o que eles podiam, então, apresentar. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, dê uma lida, então, aqui nesse artigo, e, naturalmente, também em artigos mais atualizados, né, para falar um pouquinho sobre de que forma que as nossas ciências atuais avaliam esse tema, porque para nós aqui não tem muita importância, não. A gente vai perder aqui um estudo inteiro só para falar de algo que não passa para nós de uma mera curiosidade, né? Então, vamos em frente. Aqui o próximo artigo, a gente já salta aqui para ele. Nossa, são quase 7 páginas aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, o próximo artigo já começa com um artigo com um título interessante: Os Fantasmas. Então vamos lá, né? Eu fico imaginando nossos amigos do lado de lá dando risada, né, dos fantasmas. Mas vamos lá, né? Para nós aqui, né, os fantasmas são eles. Mas muito bem, Kardec então traz o seguinte para nós. A academia define essa palavra. Diz-se dos espíritos que se supõem voltarem do outro mundo. Ela não diz que voltam. Só os espíritas podem ser bastante loucos para ousarem afirmar semelhantes coisas. Seja como for, pode dizer-se que a crença nos fantasmas é universal. Evidentemente se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. A esse título, todo espírito que manifesta sua presença, seja pela escrita de um médium ou simplesmente batendo numa mesa, seria um fantasma. Mas esse nome quase sepulcral geralmente é reservado para os que se tornam visíveis e que se supõem, como diz com razão a academia, virem circunstâncias mais dramáticas. São histórias de comadres? O fato em si não, os acessórios sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista, mesmo de forma tangível. Eis o que é real. Mas o que é fantástico são os acessórios. O medo que tudo exagera ordinariamente acompanha esse fenômeno em si tão simples, o qual se explica por uma lei muito natural. Consequentemente, nada tem de maravilhoso ou de diabólico. Por que então se tem medo dos fantasmas? Precisamente por causa desses mesmos acessórios, que a imaginação se apraz em tornar apavorantes, porque ela se assustou e talvez acreditasse ter visto o que não viu. Em geral,
são representados sobre o aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, sobretudo nas noites mais sombrias, em horas fatais, aos lugares sinistros, revestidos de mortalhas extravagantes. O Espiritismo ensina, ao contrário, que os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem sob a aparência que tinham em vida, e que só a imaginação criou os fantasmas. Que os que aparecem, longe de ser temidos, na maioria das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes que podemos assistir. Também são algumas vezes galhofeiros do mundo espiritual, que se divertem à nossa custa e se riem do medo que causam. Compreende-se que, com esses, o melhor meio é rir também, e provar-lhes que não se os teme. Aliás, limitam-se quase sempre a fazer barulho, e raramente se tornam visíveis. Infeliz de quem os leva a sério, pois redobram nas travessuras. Seria o mesmo que exorcizar um moleque de Paris. Mesmo supondo que seja um espírito mau, que mal poderia fazer? Um valentão vivo não seria 100 vezes mais temível do que um morto que se tornou espírito? Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Aqui eu lembro, do que eu comentei com vocês já, que durante um tempo nós tivemos uma fase em que muitas pessoas escreviam para nós e mandavam fotos, que eram consideradas fotos sobrenaturais, para que a gente fizesse uma análise e dissesse para eles se era verdade ou não que havia espírito aí se manifestando. E aí então nós comentávamos que, claro, uma resposta fundamentada que a gente apresentava, dizendo que os espíritos podem se comunicar através de equipamentos eletrônicos, na chamada transcomunicação instrumental. E esse tipo de comunicação, feita através de fotografias, gravações, de áudio, em vídeo, tudo isso faz parte de um processo natural que é, na verdade, um efeito físico que vem através do meio digital, muito mais sutil, claro, do que uma movimentação de um objeto. E a nossa resposta sempre dizia a mesma coisa, que o fato de um espírito ter sido registrado por uma fotografia não significa que ele não estava ali antes da fotografia. Não significa também que os espíritos somente podem ser detectados, ou afirmados como presentes ao lado de uma pessoa quando ele é detectado por um equipamento eletrônico. Então, na verdade, o único fenômeno que aconteceu foi ele ter aparecido naquele registro, mas que, na verdade, eles estão ali o tempo todo. E a nossa preocupação, na verdade, a nossa atenção, tem que ser ali dada para saber exatamente que tipo de relação nós estamos estabelecendo com o mundo espiritual a partir das nossas tendências, das nossas afinidades. Então a gente dava meio que um banho de água fria, oferecendo para as pessoas uma resposta tão racional como essa, dizendo que é muito natural que os espíritos estejam próximos. Então o que vai acontecer é que ele vai aparecer na foto e vai causar, como Kardec coloca, esses acessórios todos, E o que ele chama de acessórios, é todo o mistério, o tempo, o local, a aparência que é dada para os espíritos, causando então aquele impacto maior. Mas que na verdade ali os espíritos são espíritos, sejam eles da forma como se apresentem. Então, como Kardec coloca, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos, que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Quer dizer, um espírito que se manifesta é um fantasma. O espírito que não se manifesta, aí ele é só um espírito. Então, é o que Kardec chama atenção. Bom dia, Osmar. Os adversários do espiritismo não deixarão de o acusar por dar crédito a uma crença supersticiosa. Mas, tendo o fato das manifestações visíveis constatado, explicado pela teoria e confirmado por inúmeras testemunhas, não se pode dizer que não existam, e todas as negações não o impedirão de se reproduzir, porquanto poucas pessoas há
que, consultando suas lembranças, não se recordem de algum fato dessa natureza e que não podem pôr em dúvida. É preferível, portanto, que nos esclareçamos sobre o que há de verdadeiro ou de falso, de possível ou de impossível nas narrativas desse gênero. É explicando uma coisa, raciocinando, que nos premunimos contra o medo pueril. Conhecemos muitas pessoas que tinham pavor dos fantasmas. Hoje, graças ao Espiritismo, sabem o que é isto, e seu maior desejo é ver um. Conhecemos outras que tiveram visões que as terrificaram. Agora que as compreendem, não mais se inquietam. Conhecem-se os perigos do mal, do medo para os cérebros fracos. Ora, um dos resultados do conhecimento do Espiritismo esclarecido é precisamente curar esse mal. E não é esse um dos seus menores benefícios. Aqui então Kardec, ele termina aqui esse artigo, lembrando sempre que a Revista Espírita era uma revista mensal, publicada na França naquele período, a partir de 1858, e foi até 1869 com Kardec, e depois ele seguiu com outros colaboradores por pouco tempo. Era uma revista que era vendida. Então Kardec publicava temas relacionados aos fenômenos, às pesquisas, aos estudos psicológicos de tudo aquilo que era apresentado. Então esse artigo as pessoas liam, então a gente imagina a expectativa daqueles que desejavam conhecer o Espiritismo em comprar essa revista assim que ela saísse, assim que ela fosse publicada. Então, lendo um artigo como esse, a gente via a tranquilidade, a naturalidade com que Kardec abordava esse tema sobre fantasmas, principalmente desmistificando, mas desmistificando através de uma argumentação mostrando em outros artigos as manifestações dos espíritos, as comunicações, os diálogos, os debates que se tinha com os espíritos, então simplesmente tirando o rótulo e trazendo então essa realidade, esse esclarecimento sobre esse tema. Então, esse era o propósito da revista, e aqui nós vimos então Kardec trazendo mais uma vez esse esclarecimento. Interessante a gente fazer uma comparação. Ao mesmo tempo que as pessoas procuravam na época mais esclarecimentos para poder entender o mundo espiritual, se era uma ilusão, se era uma realidade, para uns era uma ilusão, principalmente ali para aqueles que eram mais céticos, mais materialistas, ou mesmo para a ciência. Aqueles que acreditavam no mundo espiritual, mas viam ali um aspecto demoníaco, um aspecto satânico, medonho, e para outros que viam o mundo espiritual com naturalidade. Então, era um processo de esclarecimento. E aí, então, nós fazemos uma comparação entre aquilo que era naquela época, no século XIX, e aquilo que hoje nós encontramos sobre o mundo espiritual. De certa forma, o Espiritismo ele se encontra num ambiente onde ele tem certa projeção, mas trazendo esclarecimento, digamos assim, sobre o aspecto romântico do mundo espiritual. E esse aspecto romântico significa falar sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, falar sobre reencarnação, falar sobre a vida após a morte do corpo físico, mas pelo fato de nós vivermos ainda num ambiente, especialmente aqui no nosso país, num ambiente ainda bastante místico, e principalmente por causa da mídia, que procura sempre trazer essas sensações do medo, através dos entretenimentos, como filmes, por exemplo, nós acabamos então, se por um lado o Espiritismo procura esclarecer, por outro lado esse aspecto fantasioso, esses acessórios todos continuam sendo alimentados e cada vez mais impactantes, porque os filmes que vão surgindo, os programas de televisão trazem para nós ali situações cada vez mais temerosas. Inclusive nós vemos reportagens até veiculadas na televisão que trazem para nós algumas matérias que são publicadas falando sobre fenômenos espirituais, mas trazendo ainda um aspecto ainda muito místico, muito, muito medonho. Eu me recordo de uma
de uma matéria que foi publicada num desses jornais, na Rede Record. Né? Então a gente vê um canal evangélico, mas naqueles horários que eram mais populares, digamos assim. Né? Então, que em casa a nossa secretária estava assistindo, e aí então quando anunciaram ela me falou, olha, põe no canal tal porque vai falar sobre tal assunto. Aí eu coloquei lá e fiquei acompanhando. Né? Então é impressionante a gente ver, né, que até mesmo no canal evangélico, né, a gente vê ali os repórteres falando sobre um túnel onde muitos escravos morreram na sua construção, os corpos foram enterrados, né, nas paredes dos túneis, pessoas que passavam ouviam vozes, choros, gritos, e os repórteres fazendo isso, trazendo esse drama todo. Né? Então a gente vê quantas e quantas contradições que nós temos. Né? Por um lado, levando ali uma mensagem do Evangelho, por outro lado, mistificando ainda cada vez mais essa ideia do mundo espiritual, a ideia dos fantasmas, do medo. Né? E é impressionante como a audiência sobe no momento em que eles fazem essas publicações, em que eles lançam esses programas, como as pessoas gostam de ver essas coisas. Né? Então, cada vez mais fica ali trazendo para nós essa visão ainda fantasiosa do mundo espiritual, e o Espiritismo nadando contra essa corrente, trazendo ali esclarecimentos sobre o mundo espiritual dentro da sua realidade. Né? Então, essa que é o fato. Né? Pois é, Brás, né? Então é sempre assim, a fantasia acaba sendo muito mais interessante do que a realidade. Ou seja, a realidade, infelizmente, ainda é muito sem graça. Né? Mas muito bem, esse aqui é o artigo então que Kardec lançou. Agora que nós temos então um outro artigo bem interessante também, Lembrança de uma existência anterior. Ele foi publicado, ele foi trazido então, né, na Sociedade no dia 25 de maio de 1860, né? Lembrando que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi considerado o primeiro centro espírita do mundo, né, porque foi fundado por Kardec, lá em 1858, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos. E a sociedade, então, ela foi então vista, ela era vista como uma central do espiritismo. Então, todos os pequenos grupos espalhados pelo mundo todo, inclusive aqui do Brasil, se comunicavam com a sociedade através de cartas, tirando dúvidas, levantando questões, divulgando resultados de trabalhos que esses grupos faziam. Né? Então, mais uma vez, então, aqui na sociedade, vem aqui esse artigo. Então diz assim para nós. Um dos nossos assinantes, quando ele fala assinantes, é porque a Revista Espírita tinha ali os seus assinantes que recebiam mensalmente, da mesma forma que nós temos hoje. Né? Então ser assinante de um jornal, de uma revista, não é novidade, porque lá no século XIX isso já acontecia. O Brás colocou aqui, né, recebeu um livro ditado por Galileu Galilei, que chamou a atenção da NASA, que vieram à França visitar ele. Da França visitar ele? Foi isso, Brás? Né, então não vi esse artigo, né, mas está aí a divulgação também. Então vamos lá. Em Franca, pois é, em Franca, ó, vieram a Franca, né, Franca aqui no interior de São Paulo, que é onde João Berbel, ele é um médium, que ele trabalha com efeitos físicos, né, mas voltados para curas espirituais. Então é um centro espírita que tem nessa cidade. Né? Então muitas pessoas viajam do Brasil e do mundo para fazer cirurgias espirituais com ele. Né? Então, principalmente ali na primeira década do ano 2000, né, de 2000 a 2010, foi bastante popular, muitos artigos publicados, entrevistas. Né? Instituto de Medicina do Além, que é o nome da instituição, exatamente, Brás. Valeu. Vamos lá então. Um dos nossos assinantes nos envia uma carta de um de seus amigos, da qual extraímos o seguinte trecho. Então, como eu falei para vocês, a sociedade centralizava, né, os assuntos, os debates em torno do mundo espiritual, dessas pesquisas do mundo espiritual. E aí então, Kardec recebeu essa carta e destaca então esse trecho. Perguntastes a minha opinião, ou melhor, a minha crença na presença ou não junto a nós das almas dos que amamos. Pedis também algumas explicações relativas à minha convicção de que nossas almas mudam de envoltório com muita rapidez. Por mais ridículo que pareça,
direi que guardo a sincera convicção de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. A gente vai lembrar, né, a noite de São Bartolomeu, uma noite bastante impactante, onde nós tivemos ali um conflito na França entre católicos e huguenotes. O nome huguenote era um nome pejorativo que era dado para os protestantes. Então ali no meio da realeza e também ali na própria sociedade francesa havia uma rivalidade muito grande entre essas duas religiões. E na noite de São Bartolomeu, na comemoração de São Bartolomeu, houve ali então um conflito físico direto entre esses dois grupos, com muitas mortes, né? Há ali pesquisas, né, que falam sobre 3.500 pessoas que morreram naquela noite, corpos espalhados pelas ruas, corpos boiando nos rios ali da França, né? Então foi algo assim muito impactante. E aí nesse caso ele já fala aqui dessa impressão de ter sido assassinado nessa noite. Eu era muito criança quando tal lembrança veio a ferir a minha imaginação. Mais tarde, ao ler essa triste página da nossa história, pareceu que muitos detalhes me eram conhecidos. E ainda creio que, se a velha Paris pudesse ser reconstruída, eu reconheceria aquela alameda sombria, onde, fugindo, senti o frio de 3 punhaladas nas costas. Há detalhes dessa cena sangrenta que se conservam na minha memória e que jamais desapareceram. Por que tinha eu essa convicção antes de saber o que tinha sido a noite de São Bartolomeu? Por que, ao ler o relato desse massacre, perguntei a mim mesmo, é meu sonho, esse sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva? Aqui ele fala então que quando ele era criança ele lembrava dessa cena de violência que ele tinha sido assassinado. E que depois, em adulto, né, quando veio ali a sua instrução, ele então teve ali o conhecimento da história da noite de São Bartolomeu, do que aconteceu. E aí a gente vai meio que ao encontro, né, de muitos relatos de lembranças de crianças que têm ali lembranças muito claras de existências anteriores. Inclusive, né, crianças são estudadas por grupos de pesquisas, grupos médicos, né, principalmente da psiquiatria, no Brasil, na Índia, na Europa, em alguns países, que fazem pesquisas sobre reencarnação. E aí crianças são estudadas, né? Inclusive naquele documentário A Vida Após a Morte, nós temos ali um garoto que tem uma lembrança clara que ele era um piloto da Segunda Guerra Mundial e o avião dele foi abatido no Pacífico. E um outro jovem que se lembrava de ter sido um diretor de cinema, que tinha lembranças muito claras também dessa experiência, né? Então aqui nós temos mais uma, só que agora relacionado com esse evento tão interessante. Por que, quando quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco, ao qual surge uma ideia e que parece lutar para se lhe descobrir a razão? Por quê? Nada sei. Por certo me achareis ridículo, mas nem por isso guardarei menos a lembrança, a convicção. Se vos disseste que eu tinha 7 anos quando tive um sonho assim. Eu tinha 20 anos, era jovial, bem posto, e penso que rico. Vim bater-me em duelo e fui morto. Se dissesse que a saudação feita com a arma, antes de me bater, eu a fiz pela primeira vez que tive um florete na mão. Se dissesse que cada preliminar mais ou menos graciosa, que a educação ou a civilização pôs na arte de se matar, me era desconhecida antes de minha educação nas armas, diríeis sem dúvida que sou louco ou maníaco. Bem pode ser, mas às vezes me parece que um clarão penetra nesse nevoeiro e tenho a convicção de que a lembrança do passado se restabelece em minha alma. Se me perguntasseis se creio na simpatia entre as almas, em seu poder de se porem em contato entre elas, malgrado a distância, apesar da morte, eu vos responderia sim. E este sim seria pronunciado com toda a força de minha convicção. Aconteceu encontrar-me a 25 léguas de Lima, após 86 dias de viagem,
e despertar em lágrimas, com uma verdadeira dor no coração. Uma tristeza mortal apoderou-se de mim durante todo o dia. Aqui ele fala de Lima, não sei se ele fala de Lima do Peru, né? Mas a gente tem alguns contatos também de que a doutrina tinha ali relações, né, com a sociedade, tinha ali comunicações, né, que ele chamava de... teve um artigo, inclusive, que dizia o livro dos espíritos entre os selvagens. E ele falava, não me lembro se era da Colômbia, na Venezuela ou no Peru, não me recordo exatamente, né? Mas ele coloca Lima aqui, então pode ser que seja no Peru. Anotei o fato em meu diário. Àquela hora, na mesma noite, meu irmão foi acometido por um ataque de apoplexia que comprometeu gravemente sua vida. Aqui a apoplexia é um derrame, né? Ou um infarto, na verdade, né? Então pode ter sido um derrame, como pode ter sido ali também um infarto cardíaco, né? Então aqui a gente não sabe também. Mas de qualquer forma aqui a vida do irmão foi comprometida. Ou melhor, a sua saúde, né, ficou bastante comprometida. Confrontei o dia, um instante. Tudo era exato. Eis um fato. As pessoas existem. Direis que sou louco? Não li nenhum autor que tenha tratado de semelhante assunto. Falo-ei quando retornar. Talvez dessa leitura possa jorrar um pouco de luz para mim. Então esse é o trecho que Kardec coloca para nós aqui então, né? Depois ele vai agora comentar. Mas antes disso, né, o Dudu trouxe para nós aqui uma comunicação. Muito obrigado, meus amigos queridos, pela comunicação, pela participação conosco. Então diz assim para nós. Sabe, moço, quando eu vi escrito sobre os fantasmas, eu lembrei de um dia que, ao entrar aquela hora naquele casebre, no fim daquela estrada escura, onde as corujas, o uivo dos cães selvagens, retiravam daquele local o silêncio forte que naquele momento se fazia, como tantas noites e madrugadas era o costume. Eu passeava sobre aquelas árvores enormes com seus galhos, que balançando ao vento pareciam monstros revitalizados e vindo ao meu encontro. Mas eu não tinha medo. Achava aquilo normal. Fui ao portão, ainda enferrujado, onde um grunhido, ruído daquele ferro, mostrava o tempo do abandono daquele local que deveria ter muita coisa estranha, lembrando os filmes de terror que eu sempre via. Então já começa aqui esse nosso amigo, né, trazendo para nós aqui essa introdução, trazendo exatamente aqueles acessórios que Kardec comentava, né? Corujas, cães selvagens, noite, portões rangindo, né? Olha só. Vamos lá. A porta suja e úmida, e suja pelo tempo, as folhas sobre o portal mostrava que o vento levava essa sujeira verde amarelada à frente de onde eu ia entrar. Aberta, nem precisei bater. Entrei e tudo era silêncio. Vi de longe um sofá velho e rasgado. Na parede, os tijolos secos e velhos mostravam que há tempo não havia ninguém naquele local. Fui percebendo e vendo os cômodos que não eram muitos. Apenas 2 quartos, a cozinha larga com um fogão de ferro, já enferrujado que ainda, com algumas panelas velhas, se faziam ver sobre ele. Eu, como curioso sempre fui, entrei no quarto que deveria ser de um casal, pois o armário grande e velho, com a sua madeira rasgada, a porta aberta e caída fez-me saber que só poderia ser o que eu pensava. Aí sim, vem o que li no tema desse estudo, os fantasmas. Ao girar para o lado da porta, veio um casal de mãos dadas a me olhar. E eu, assustado, me pergunto, que é isso? Não tem ninguém aqui. E vocês do nada aparecem como fantasmas que assustam a gente de repente? É verdade. Quem já não passou por situações de arrepios e o medo da gente? Eu não sou um fantasma, nem o casal que eu via. Somos apenas espíritos que, ainda vagando no tempo, aparecemos por algumas vezes em seu quarto, em sua casa, ao seu lado. Nada mais, mas nada demais. Apenas vistas saudosas dos amigos que deixamos, e com isso vamos, através do tempo,
trazendo lembranças de um passado ainda vivido dentro de nós, que por vezes perdidos voltamos a lugares que pensamos ser um bom local para visitas e pensamentos. Não fique com medo da gente. Só precisamos do nosso momento e, assim como vocês, que precisam de outros, somos, diria eu, quase iguais. O melhor que precisamos nessa hora, quando no sono ou fora dele, tu pode fazer por nós é, dependendo de quem já conhece o Espiritismo, rezar por nós. Ou, se preciso for, com um atendimento espiritual, conversar com a gente. Sim, muitos conseguem driblar o medo, e como médiums ou não, retiram seu medo para conversar e consolar a nós, de forma que possamos melhorar a nossa caminhada e retornar de onde viemos para não ficar por aí, assustando sem querer as pessoas com seus arrepios. Eu não sou um fantasma ruim, pois, como disse, não sou isso. Sou apenas aquele espírito que ainda precisa, de forma disciplinada, sair do modo terreno e material, receber um conceito de espírito que sou e devo ser. Desculpa se eu atrapalhei o que está sendo lido, mas como estava passeando por aí, resolvi contar um pouquinho de nós e que só saímos para nossas voltinhas noturnas. Obrigado por me receberem. Se puder rezar por mim, eu agradeço. Meu nome é Adriano Souza, espírito, não fantasma. Que legal. Muito obrigado, Adriano. Seja bem-vindo sempre. Né? E nós que agradecemos a interrupção, né, para podermos aqui ver um pouquinho desse lado tão interessante, né, porque a história de um fantasma contado por um não fantasma. Né? Então, e a gente começa a ver agora exatamente isso, né, porque, como o Adriano comentou, ele também teve essa experiência, né, de ver ali, né, dois espíritos chegando, aquele casal, aparecendo como um fantasma, e agora, do outro lado, percebe que todos ali são simplesmente espíritos que aparecem em situações ali, momentos, né, que são percebidos ou se fazem percebidos, né, então para mostrar essa realidade. É claro que nós ainda temos ainda as nossas fragilidades, né, de nos depararmos com essas manifestações dos espíritos, né, mas exatamente porque a nossa imaginação está muito impregnada com essa ideia do sobrenatural desde muito tempo. E agora que nós começamos a alcançar um pouco desse esclarecimento, a gente começa, apesar daquele arrepio que dá na hora, depois a gente dá aquela respirada, vê então a razão e mostra que simplesmente são espíritos ali, ou fazendo visitas inocentes, ou fazendo visitas não tão inocentes assim. Né? Mas, independente da intenção, não deixam de ser espíritos. Né? Muito obrigado, Adriana, pela participação, obrigado mesmo pelo seu relato tão interessante para ilustrar aqui o nosso trabalho. O Braço colocou aqui, nas fazendas a gente brincava muito de parecer fantasma para assustar os outros, né? Desde que saibamos que esse alguém não usa armas. Pois é, Braço. Vamos lá então, seguindo, pessoal. Então nós vimos aqui, né, nesse nosso artigo, que Kardec trouxe para nós o trecho, então, falando sobre lembranças de uma pessoa, né, lembrando de uma pessoa aliás, as lembranças de uma pessoa sobre uma experiência passada. Então, seguindo para nós aqui, vamos lá. Agora Kardec comenta sobre esse trecho. O Sr. V, autor desta carta, é oficial da Marinha e atualmente em viagem. Poderia ser interessante ver se, evocando-o, confirmaria as suas lembranças. Mas haveria a impossibilidade de o prevenir de nossa intenção, e, por outro lado, considerando-se a sua profissão, poderia ser difícil encontrar um momento propício. Todavia disseram-nos que chamássemos o seu anjo da guarda quando quiséssemos evocá-lo, e ele nos diria se poderíamos fazê-lo. Vamos ver aqui essa introdução que Kardec apresenta para nós, como ela é interessante. Vejam a naturalidade com que Kardec utiliza os recursos de comunicação com o mundo espiritual para trazer esclarecimento. Esse senhor que trouxe então essa carta era um oficial da Marinha, estava em viagem. Kardec então leu essa carta e ele queria perguntar para esse senhor sobre esses fatos, sobre essas lembranças.
Estando distantes geograficamente, Kardec então utilizou o recurso de evocar uma pessoa viva. Na evocação de uma pessoa viva, Kardec também considerou as dificuldades, porque, por ser um marinheiro, estando em viagem, não é aquele sono tranquilo que você poderia dizer que a noite toda, ou em determinado momento da noite, ele poderia ser evocado com facilidade. Sempre havia ali aquele sono meio atento, né, aos imprevistos, né, da viagem marítima, principalmente naquela época. Então o que fizeram? Kardec então disseram-nos que chamássemos. Esse disseram-nos, nós já lembramos então que podem ser então orientações dos orientadores dos trabalhos na sociedade, os espíritos que ali fazem orientação. Então disseram, chame o anjo da guarda dele, aquele espírito responsável por orientá-lo, para perguntar para esse espírito se é possível evocá-lo nesse ou naquele momento. Vejam então, o que para nós parece algo absolutamente distante, fora da nossa realidade, Kardec ali é como se ele abrisse a gaveta, tirasse um papel, como se fosse um recurso que tivesse à sua mão. Para tirar essa dúvida, vamos fazer a evocação que aquele espírito se desloca, se desdobra de onde ele se encontra e aparece aqui na reunião. Então essa naturalidade mostra exatamente como Kardec era consciente das possibilidades, dos recursos que havia na relação entre mundo físico e mundo espiritual. Mas vamos lá, Kardec então fez a evocação desse espírito que era o anjo da guarda. Lembrando que essa expressão anjo da guarda é uma expressão que nós, dentro da doutrina espírita, também utilizamos, mas nós falamos exatamente esse anjo da guarda é esse espírito orientador, esse espírito guia desse espírito, daquele espírito encarnado. Então é aquele que conhece a sua história, conhece a sua trajetória, o acompanha nas suas experiências, traz inspirações para que ele possa ali alcançar os seus objetivos nessa existência, né, e também no próprio plano espiritual, lembrando que o fato de nós desencarnarmos, nós não perdemos a tutela desses espíritos amigos. Então é esse espírito então que foi evocado. Vamos lá. Evocação do anjo da guarda do Senhor V. Atendo ao vosso chamado. Ele responde. Bom dia, Flávio. Conheceis o motivo que nos leva a desejar evocar o vosso protegido. Não se trata de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar, se for possível, um fato interessante para a ciência espírita, o da recordação de uma existência anterior. Compreendo o vosso desejo, mas neste momento seu espírito não se acha livre. Está ativamente ocupado pelo corpo e numa inquietação moral que o impede de repousar. Ainda está no mar? Está em terra, mas poderei responder a algumas perguntas, porque aquela alma sempre foi sempre confiada à minha guarda. Olha que é interessante que a gente vai fazendo ali as ligações dos temas que vão surgindo. Enquanto nós estamos estudando as lembranças de uma existência anterior, vivas na memória de um encarnado, o espírito que o protege responde por ele, mas traz essa informação, porque aquela alma sempre foi confiada à minha guarda. Significa então que esse espírito conhece detalhes da trajetória desse espírito então encarnado durante muito tempo. E esse sempre, nós não compreendemos exatamente a extensão desse sempre. Se é sempre desde o início do primeiro passo na jornada humana, ou uma força de expressão. Mas seja como for, esses espíritos, que são esses protetores, que nos acompanham, conhecem, é como se eles tivessem ali o nosso prontuário completo na sua mesa. Conhecendo as nossas existências anteriores, as nossas tendências, realizações, necessidades, relacionamentos, enfim. Então, por isso, esse espírito se mostra com autoridade para falar sobre a história daquele espírito. Então é interessante que a gente comece aqui a agregar um pouco mais de informações sobre essa ideia do anjo da guarda. Quem é esse espírito? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec comenta que é um espírito que certamente apresenta uma evolução moral significativa para poder receber esse tipo de missão, de compromisso, porque é um espírito comum, que tem ali o mesmo que se encontra no mesmo patamar evolutivo que um protegido, ele não vai ter muito recurso para isso, porque ele vai demonstrar a mesma
a mesma limitação de conhecimento, de valores, de desenvolvimento, vai ter também as suas fraquezas e tudo mais. Então, para ocupar a posição de um anjo da guarda, desse espírito protetor, ele se mostra certamente num degrau evolutivo muito maior, né? Então vamos lá. Já que tendes a bondade de responder, perguntaremos se a lembrança que ele julga ter conservado de sua morte numa existência anterior é uma ilusão. Então, lembrando, né, ele se viu, então, ele era uma criança de 7 anos, ele se viu como um jovem, armado, aparentemente rico, e que entrou num conflito na noite de São Bartolomeu e desencarnou com 3 punhaladas nas costas. E ele trazia essa lembrança desde criança. Kardec pergunta se era real. É uma intuição muito real. Na época, essa pessoa vivia muito bem na Terra. Por que motivo essa lembrança lhe é mais precisa do que para os outros? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? Também aqui Kardec faz uma pergunta extremamente valiosa. Primeiro ele pergunta se a lembrança de reencarnações de existências passadas, se essa conexão com lembranças profundas, já que nós temos durante a encarnação o esquecimento do passado. Porque do contrário nós viveríamos com muitos conflitos, né? Porque a gente sempre lembraria de fatos, de pessoas, de eventos, e isso perturbaria a nossa trajetória atual. Então nós não lembramos dos fatos, mas nós guardamos as impressões. Por isso nós trazemos ainda alguns traumas que não são explicados, simpatias e antipatias com relacionamentos, afinidades com locais, enfim. Sempre temos ali as impressões que ficam ainda guardadas na nossa memória. Mas nós não nos lembramos dos fatos. E a resposta dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, é exatamente para que a gente possa ter liberdade de ação, para que a gente não fique preso no passado. Então essa ideia, essa sensação que a gente tem de liberdade, de poder tomar novas decisões, de ter a liberdade de construir uma nova história, apesar das influências dessas impressões, isso nos auxilia na nossa evolução. E a gente, claro, vai entrar naquele conflito, né? Não seria mais fácil se nós não nos lembrássemos do passado? E aí eu vou lembrar sempre daquela mensagem que eu recebi, que eu comentei com vocês, que o Espírito disse, né? Meu filho, você não gostaria de esquecer fatos da sua existência atual? Imagina essas lembranças do passado ficassem vivas, né? Então a gente vai lembrar disso. Então nesse ponto nós temos o esquecimento do passado, ele existe. E então Kardec pergunta se essa lembrança que esse espírito teve, se tem algum elemento no seu cérebro, uma causa fisiológica que fizesse com que ele se lembrasse. Uma glândula mais desenvolvida, um cristal a mais dentro de outra glândula, um detalhe na anatomia do seu cérebro que permite isso? Ou, como Kardec coloca, tem alguma utilidade particular para ele e aquela lembrança foi mantida viva apesar desse processo de esquecimento do passado? Então é uma pergunta muito interessante, porque nós já sabemos que a mediunidade ela tem ali uma causa fisiológica, mas ao mesmo tempo ela tem uma proposta evolutiva também, particularmente para cada indivíduo. Mas e a lembrança do passado? Ela entra no mesmo rol dos elementos da mediunidade? A resposta do espírito: essas lembranças vivazes são muito raras. Dependem um pouco do gênero de morte, que de tal modo o impressionou, que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Entretanto, muitas outras criaturas tiveram morte igualmente terríveis, mas a lembrança não lhes ficou. Só raramente Deus o permite. Então a gente vai lembrar por aqui também, né? A forma como o espírito desencarna, a impressão que isso fica na sua memória. Muitos espíritos, né, como é o caso das guerras que nós lembramos, muitos espíritos desencarnam. Imaginemos, por exemplo, uma bomba que cai num local, vários espíritos desencarnam da mesma forma. Acidentes que nós encontramos, né, como nós vemos, desabamento de prédios, aviões que caem, navios que afundam. Nós vamos perceber então que esses espíritos vivenciam desencarnações coletivas. Por que que uns, numa encarnação futura, se lembram e outros não?
Então, como é colocado aqui, só raramente Deus o permite. Ou seja, nós não fazemos ideia. Porque se permite é porque tem motivo. Depois dessa morte, ocorrida na noite de São Bartolomeu, teve ele outras existências? Pesquisem para mim, por gentileza, meus amigos aí, em que ano aconteceu a noite de São Bartolomeu, que eu não estou me recordando. Eu acho que foi no ano de 1500 e alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Foi no século XVI. Confirmem para mim, por favor. Então aqui nós temos, né, se ele teve outras existências depois da noite de São Bartolomeu. Isso significa, então, que dessa noite, supondo que foi no século XVI até o século XIX, são 300 anos, são três séculos. Então, de uma existência para outra, ele não teve outra encarnação. Mas ele continuou, então, né? O Flávio já trouxe para nós, obrigado, Flávio. O massacre da noite de São Bartolomeu, ou noite de São Bartolomeu, foi um episódio da história da França, na repressão ao protestantismo, engendrado pelos reis franceses, que eram católicos. Esses assassinatos aconteceram em 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris, no dia de São Bartolomeu. Obrigado, Flávio. Então tá ali, ó, século XVI. Então praticamente ali 300 anos, de uma encarnação para outra. E muitas vezes a gente fica se perguntando, né, o intervalo, né, o período que o espírito fica nessa condição de erraticidade varia quanto tempo? Aí nós vamos apresentando, são 50 anos, são 80 anos, então quer dizer, é tudo muito relativo. Para esse espírito, 300 anos foram o período que ele precisou de uma encarnação para outra. Não sabemos a sua história, não sabemos ali o seu motivo. Osmar lembrou, é como dizem, né? Cada um é cada um, é questão de individualidade, de fato. Então, muito bem, depois dessa morte ocorrida na noite de São Bartolomeu, teve ele outras existências? Não. Qual a idade tinha quando morreu? Uns 30 anos. Pode-se saber o que ele era? Ele era ligado à casa de Coligny, né? Então ali uma das famílias envolvidas nesse conflito. Então ali provavelmente, né, nos Coligny aqui, eu não me lembro se os Coligny, faz muito tempo e eu acabei não me atualizando, eu não me lembro se ele era ligado aos reis católicos ou a parte da população que era protestante. Mas enfim, ele estava nessa família. Então, portanto, ele era uma família ali nobre. Ele tinha a impressão de ter sido um jovem aparentemente rico, e estando ligado a essa casa de Coligny, ou seja, ali a um grupo, né, daquela sociedade que se destacava, né, pela posição, pela nobreza, relação, né, com a monarquia e tudo mais, então ele tinha essa posição. 9. Se tivéssemos podido evocá-lo, teríamos perguntado se recorda o nome da rua onde foi assassinado, a fim de ver se, indo a esse local, quando voltar a Paris, a lembrança da cena lhe será ainda mais precisa. Foi no cruzamento de Bussy. Né? Então aqui, o nome do local, e o que Kardec pergunta é, se ele fosse até lá. Aí então, como eu falei para vocês nesse documentário, A Vida Depois da Morte, tem ali então duas entrevistas, né, com aquele garoto e também com aquele adolescente. Os dois, então, o garoto tinha sido um piloto da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, da Força Aérea Americana, e esse garoto, o adolescente, ele tinha sido um diretor de cinema. Ambos, estando em contato com familiares, né, o garoto ele foi com o pai até o local onde, teoricamente, o avião tinha caído, e ele não teve lembrança nenhuma. Ele lembrava de fatos, mas o local em si não trazia para ele nenhuma inspiração. Mas ele foi levado, por exemplo, pelo pai no Museu Aeronáutico, lá nos Estados Unidos, e quando ele olhou aquele avião, ele começou a trazer detalhes técnicos. Velocidade, potência, características do avião e tudo mais, sem nunca ter tido contato com nenhuma informação sobre isso. Já o adolescente, que tinha sido um diretor de teatro, ele teve contato com o neto, com a neta, se eu não me engano, do diretor. Ou com a filha, não me recordo. E aí então a filha começava a fazer perguntas se lembrava de tal lugar, se lembrava de tal fato, se lembrava de tal pessoa. Esse adolescente não se lembrava de nada.
Eram flashes que apareciam na sua mente, e ele olhava para fotos, ele não se reconhecia nas fotos. Então, quando Kardec pergunta se essa pessoa, estando em contato com um local, um elemento, uma pessoa, que despertasse nele alguma lembrança, se isso poderia fazer com que reavivasse na sua memória o fato. Então, aqui nesse caso, Kardec perguntou qual foi o local, se isso poderia ter acontecido, né? Vamos em frente. A casa onde foi morto ainda existe? Não foi reconstruída. Com o mesmo objetivo, teríamos perguntado se recorda o nome que tinha. Seu nome não é conhecido na história, pois era um simples soldado. Chamava-se Gaston Vicent. Seu amigo aqui presente gostaria de saber se ele recebeu suas cartas. Ainda não. É mais ou menos isso, Dudu, como se fosse um déjà vu, né? Um déjà vu. Então ele lembra aquela sensação, né? Tem até documentários, até tem um programa no canal Discovery que fala sobre, né, meu filho, eu não me lembro o nome do programa, é meu filho, meu filho se lembra de alguma coisa, eu não lembro. Mas enfim, nesse programa mostra, por exemplo, um garoto, tem até um documentário, um trecho desse documentário que se encontra no YouTube, que ele tinha um problema cardíaco. E ele se lembrava que ele era um policial que desencarnou com um tiro no peito. Então ele guarda algumas lembranças, né? Mas tem outros, né? No caso da Índia, por exemplo, uma garota que ficou bastante conhecida, virou até um filme sobre ela, que ela se lembrava das pessoas, do local, ela se lembrava de tudo. Como ela morreu na encarnação anterior. Depois ela foi levada para aquela família, ela falava, você é fulano, eu era sua esposa, você era não sei o quê, esse era meu quarto, aqui ficava um guarda-roupa. Se lembrava de detalhes precisos. Acho que era Manica o nome do filme. Então conta a história dessa garota, né? Então mostra assim que alguns... Manica, eu acho, o Angelina. Manica com K. Esse era o nome, né? Então assim, tem algumas pessoas que têm impressões, tem outros que têm lembranças claras, que reconhecem inclusive o local, né? Então varia de cada um. Mas nesse caso aqui, então, Gaston Vicent, ou Gastão Vicente, não era um nome conhecido. Então, seu amigo aqui presente gostaria de saber se ele recebeu suas cartas. Ainda não. Éreis seu anjo da guarda naquela época? Sim, então e agora? Kardec coloca uma observação. As pessoas céticas, mais brincalhonas do que sérias, poderiam dizer que seu anjo da guarda o protegeu mal e perguntar por que não desviou a mão daquele que o feriu. Embora semelhante questão mereça apenas uma resposta, essas palavras a respeito talvez não sejam úteis. Aqui então Kardec faz uma observação bem pertinente, né? Se você era o anjo da guarda dele, por que você não protegeu? E aí, claro, a gente vai, né, aí para nós que temos o mínimo de conhecimento sobre a doutrina espírita, né, e estudantes que somos, a gente vai entender que o anjo da guarda ele vai fazer com que o planejamento daquele espírito se cumpra, com muito mais rigor do que o próprio espírito. Sendo que se ele tem que desencarnar daquela forma, naquele local, como parte das suas necessidades, esse espírito protetor estará com ele naquele momento exatamente por causa do rigor necessário para que ele possa evoluir, e não impedir que aquilo aconteça. Avançando. Continua Kardec aqui nos comentários. Primeiramente, diremos que, estando o morrer na natureza do homem, não está no poder de nenhum anjo da guarda opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, não haveria razão para que também não impedissem a morte natural, tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que esse destino se cumpra. Para nós que estudamos é tão óbvio, né? Kardec acaba de confirmar exatamente esse raciocínio. Exatamente por estar na programação do indivíduo desencarnar daquela forma, porque a gente vê tudo isso acontecendo, né? Nós vemos, por exemplo, na nossa sociedade atual, violências de toda sorte acontecendo com pessoas aparentemente das mais inocentes. Então é aquela violência que sai no jornal contra uma criança,
uma pessoa do bem, uma pessoa que por uma fatalidade acaba desencarnando, sendo que o espírito protetor poderia desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, para que tal situação não acontecesse. Essa é a ideia que nós temos. Se ele tem um anjo da guarda, por que o anjo da guarda não cumpriu o seu papel naquele momento? Exatamente porque aquele momento aconteceu, era porque o anjo da guarda estava presente. Então a gente tem uma ideia muito equivocada, né, do papel desses espíritos, exatamente porque nós não compreendemos ainda como funcionam as leis divinas no que diz respeito à nossa trajetória evolutiva. Na nossa visão, o sofrimento é injusto, a morte é injusta, as tragédias são injustas. Mas perante as leis divinas, a nossa trajetória no mundo de provas e expiações, espíritos em evolução que somos. Cada um tem ali uma experiência muito particular para que ele possa evoluir, para que ele possa se desenvolver. O nosso tempo aqui no mundo físico é um tempo programado, nem mais nem menos. Porque não é uma questão de você ser mais feliz estando no mundo físico do que estando morto. A ideia do morto que nós temos aqui, que é a visão do mundo material. Porque primeiro nós sabemos que nós somos espíritos, somos imateriais. Portanto, o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar. A nossa casa não é o mundo físico. Aqui é um local de temporada que nós vivemos para vivermos determinadas experiências. No mundo espiritual é o nosso local de fato. Mas nós temos uma visão contrária, e é muito natural. Porque estando aqui no mundo material, a nossa visão é totalmente material. A Angelina colocou, por que cada um tem a sua programação? Exatamente porque cada um tem ali a sua necessidade. Nós somos espíritos diferentes, com histórias diferentes, com graus evolutivos diferentes. Então, muitas vezes, nós temos ali uma experiência que acontece, por exemplo, numa tragédia em que muitos espíritos desencarnam ao mesmo tempo, mas o que nós vamos observar é que cada um, seguindo uma trajetória diferente, todos eles, então, acabaram se encontrando naquele local. Naquele local acontece determinado fato, todos eles desencarnam, mas depois cada um continua seguindo o seu próprio percurso. O fato de nascerem no mesmo hospital, no mesmo tempo, ou de desencarnarem ao mesmo tempo no mesmo local, não significa que eles tenham suas trajetórias vinculadas. Então o nosso entendimento sobre a lei de causa e efeito, sobre a justiça divina, é uma visão ainda tão limitada, é uma visão ainda tão infantil, tão primitiva, que nós não conseguimos compreender essa complexidade. Exatamente porque nós vemos esses fatos a partir do mundo físico. Então nós vemos um indivíduo nascendo, vemos a sua trajetória e vemos esse indivíduo morrendo. Então a gente acha que esse pequeno período que nós estamos vendo é o suficiente para que a gente possa julgar o contexto da existência dele naquele momento. E na verdade não, nós temos que pensar na sua longa trajetória anterior, todos os caminhos, todos os passos que ele foi dando para chegar até aquele momento e quais são os próximos passos que ele vai dar. Então, quando nós vemos apenas um determinado momento, né, que judiação que aquela pessoa morreu, coitadinho, ele não merecia isso. Mas como é que nós podemos dizer quem merece, quem não merece, e o que nós podemos entender com sofrimento e felicidade? Porque a felicidade para nós é uma visão ainda muito limitada no que diz respeito aos prazeres do mundo material. Mas a felicidade do espírito depende da sua depuração. E a depuração vem para nós ainda de uma forma dolorosa. Assim como, né, os vários modelos que nós utilizamos, né? Por exemplo, né, um diamante para ficar bem moldado, ele precisa passar por esmeril. Precisa ser burilado, né? O buril também é o mesmo nome, passar por aquele instrumento que vai ali arrancar aquelas cascas para fazer com que ele seja bem moldado. Aquele cadinho, né, que é aquele pote onde o ouro é derretido, tem que pegar aquela pedra e colocar aquele fogo, né, intenso para que ela possa derreter, ali evaporar as impurezas para que ele se torne um metal puro. E assim a gente tem vários exemplos. A água, para ficar depurada, precisa ser fervida e assim vai. Mas na nossa visão,
como nós temos a ideia de que a felicidade significa dinheiro, saúde, um bom relacionamento, um bom emprego, esse é o nosso padrão de felicidade. Então o indivíduo que está na miséria é um pobre coitado. O indivíduo que morre é um pobre coitado. O indivíduo doente também é. Aquele que está com um relacionamento problemático também é um coitado. Mas aí quando nós ampliamos, nós tiramos então aquele nosso famoso véu de Ísis e vemos ali todo o contexto da existência daquele espírito, esses momentos difíceis são momentos muitas vezes capitais, onde ele tem a oportunidade de dar uma reviravolta na sua trajetória e depurar o seu passado e começar com uma trajetória futura. Nós chegamos até a ver sobre isso na terça-feira, estudando, né, Crônicas de Além-Túmulo com Humberto de Campos, quando falava sobre Judas. Que ele teve o seu momento ali culminando na condição de Joana d'Arc, quando então ele foi traído e foi executado, foi queimado, aquela coisa toda, lembrando que aquele momento foi a ruptura com o seu passado e o início de uma nova trajetória. E havia necessidade de chegar naquele ponto mais impactante da sua existência. Pelo menos na nossa visão material. E assim então é que a gente vai analisar. Cada espírito tem a sua história. Osmar colocou, além de tudo, a gente não sabe de quantos males o nosso protetor nos livrou. Apenas sabemos do que ele não nos livrou. Pois é, mas é natural, né, Osmar? A gente sempre olha o lado ruim que não foi feito. O bom a gente nunca vê, né? O Braço colocou, os codificadores quase se enrolaram quando Kardec os perguntaram sobre a qualidade do espírito que executava, né, para acontecer um resgate, né? Pois é, são perguntas provocativas, né? O executor para acontecer um fato em que seria uma parte de um resgate. Então é um aprendizado para todos, né? Dudu colocou, né, somos iguais, ricos e pobres, arquétipos que fazem desse menos chamados de pobres coitados, né? Fazem desses, né, menos chamados de pobres coitados. Então, quer dizer, é parte do aprendizado. Então, aquilo que a gente vê agora como parte da experiência é exatamente o aprendizado. Então, na verdade, não é o que, a condição que nós vivemos, mas é o que nós fazemos da experiência. É aquilo que eu sempre coloco para vocês, né? Não importa como você vive, onde você está aqui no mundo, como é a sua vida, mas é como você vive a sua vida. Né? O Flávio lembrou lá em cima, obrigado, Flávio, o título do filme, né? Manica, a menina que nasceu duas vezes. Bem interessante, é um filme antigo, né? De acho que 1990 e pouco, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Kardec continua. Sobre a questão do anjo, né, que ele colocava aqui. Então, primeiramente, só para recapitular aqui rapidamente, primeiramente diremos que, estando o morrer na natureza do homem, não está no poder de nenhum anjo da guarda opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, não haveria razão para que também não impedissem a morte natural, tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que esse destino se cumpra. E aí também tem um outro elemento, né? Só para lembrar aqui, a questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, e eu coloco sempre no extremo, né? Se o indivíduo ele tem ali o poder de decidir sobre a sua própria vida, o suicídio, por exemplo, mostra para nós claramente a extensão da liberdade que todos nós temos. E se o indivíduo tem essa tendência e tem esse desejo, o anjo da guarda ele vai acompanhar esse momento, respeitando aquele livre-arbítrio, para amparar aquele seu tutelado nas consequências daquilo que ele vai viver. Então, até nisso, para a gente entender exatamente o que é o papel de um anjo da guarda, a gente tem que se imaginar na posição dele com compreensão profunda sobre a lei, sobre as leis de Deus regendo nossas existências. E continua. Finalmente, diremos que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as diversas existências corporais não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, dessa ou daquela maneira, pois que, em última análise,
Sempre é preciso que se chegue lá. E essa morte, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe bastante útil, conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa sua prisão temporária para fruir a liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vicente tenha sido uma coisa útil para ele, como espírito, o que seu anjo da guarda compreendia melhor do que ele. Portanto, um não via senão o presente, ao passo que o outro vislumbrava o futuro. Espíritos retirados desse mundo por uma morte prematura, na flor da idade, muitas vezes nos responderam que era um favor de Deus, que assim os havia preservado dos males aos quais, sem isso, estariam expostos. Nós vamos lembrar o espírito Samson, ou Sansão em português, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre morte prematura, que é um termo que vocês sabem que é importante a gente ter entendimento sobre isso. A morte prematura, que Kardec utilizou aqui, e eu ouso até dizer para Kardec, vamos mudar essa expressão, porque ela traz para nós uma confusão. Né? Pretensão minha, mas eu falaria isso para ele. Porque quando nós falamos em algo prematuro, é algo que acontece fora da hora, antes da hora. Portanto, uma criança que desencarna, um jovem que desencarna, não é uma morte prematura. É uma morte programada. Uma morte prematura é um indivíduo que comete suicídio, por exemplo. Que ele tem ali a sua programação reencarnatória de tanto tempo e ele antecipa a sua desencarnação. Isso é morte prematura. Então, como Kardec colocou aqui, né, os espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura na flor da idade responderam que era um favor. E lá Samson, então, nesse artigo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala exatamente sobre isso, que as mães, que é uma mensagem que ele direciona às mães, ele diz para que elas compreendam que esse espírito que desencarna mais cedo, na verdade, ele vai desfrutar mais cedo da felicidade no mundo espiritual. Então não deve ser lamentado, deve ser, na verdade, ali compreendido, como Kardec coloca, que espíritos que desencarnaram viram exatamente que esse retorno mais cedo no sentido biológico, né, no tempo biológico, retirado mais cedo, evitou que ele continuasse vivendo aqui as experiências do mundo. E é muito natural que nós vemos, por exemplo, na televisão, quando acontece ali uma triste desencarnação de um jovem, de uma criança, os jornais fazem questão de mostrar. O sonho dele era ser um jogador de futebol. O sonho dele era fazer uma faculdade de medicina. Ou seja, nós achamos que para aquele espírito ser feliz, ele deveria crescer, viver ali as dificuldades do mundo, para fazer a faculdade de medicina e virar médico. E não pensar nele como um espírito liberto no plano espiritual, em que ele tem a liberdade de ser o que ele quiser. Então a nossa visão ainda é muito terrena, muito material. E a gente acha que a felicidade ela só pode ser construída a partir das conquistas aqui no mundo material, e não na verdadeira conquista do espírito. Quantos espíritos desencarnam e dizem assim, eu lamento tanto ter desencarnado porque eu tinha toda a vida pela frente. Mas de que vida ele está falando? Da vida material? Aquela em que você vai ficar doente, vai passar por problemas na sociedade, vai ter conflitos disso, conflitos daquilo, e como espírito liberto você tem toda a sua existência, tem toda a sua imortalidade pela frente. Então essa visão que nós temos ainda é muito difícil, porque a morte, ela representa para nós ainda algo muito doloroso. Mas isso porque nós vemos apenas da perspectiva material. Então a morte representa o cadáver, a morte representa o sepultamento, representa aquele vazio na família. Nós não vemos a morte como liberdade do espírito. Porque enquanto nós aqui choramos sobre aqueles que morreram, no plano espiritual existe a festa recebendo aqueles que retornam. Então nós precisamos ter esse entendimento de ver que, como espíritos, nós veremos de uma forma completamente diferente. Então nós temos medo de morrer, sem dúvida. Mas quando estamos no mundo espiritual, a gente fala, graças a Deus isso acabou. Ou seja, nós estamos ainda nos educando. É um processo da educação do espírito,
que nós precisamos intensamente gravar em nossa mente para vermos o mundo por outra perspectiva. Vermos as tragédias, vermos as mortes naturais, vermos ali as desencarnações da pandemia como espíritos que estão retornando para casa e não como indivíduos que deixaram de existir. Então esse é a proposta consoladora do Espiritismo, através do esclarecimento, modificar a nossa visão e, consequentemente, modificar o nosso modo de sentir, nosso modo de ver o mundo. André colocou, né, o problema é fixar isso na mente, pois quando vemos uma criança ser assassinada, a revolta é presente. E é natural, André, mas aí então a gente tem aquele impulso emotivo, passional, fazendo esse julgamento, e depois vem a nossa razão, dá um tapinha nas costas e fala, calma, as coisas estão como deveriam ser. E a gente olha aquela tragédia, não pensemos na tragédia, temos naquela quantidade de espíritos que estão ali do lado daquela criança, abraçando-a e a levando para casa. E não aquela morte terrível que impactou a sociedade. É um processo difícil, mas a nossa razão aos poucos vai se fortalecendo cada vez mais. Pois é, aos poucos a gente vai caminhando, André, aos poucos. Mas é isso, meus amigos, encerrando aqui o nosso estudo, finalizamos aqui então esse nosso encontro de hoje. Então nós falamos sobre os fantasmas, nossos queridos fantasmas do outro lado, e temos também aqui a lembrança de uma existência anterior. O próximo artigo que nós teremos na semana que vem, eu acredito que a gente vai levar uns 2 estudos para ver esse próximo artigo. É chamado Os Animais, dissertações espontâneas feitas pelo espírito Charlet em várias seções da sociedade. Nós chegamos a ver nos boletins Kardec mencionando o Charlet falando sobre os animais. E nós temos aqui, da página 310 até a página, eu acho, deixa eu pegar aqui, 310 até a 319. São 9 páginas, é muita coisa para a gente poder analisar essa questão dos animais. Então eu vou ler com calma aqui antes da gente trazer, vou trazer aqui algum material que seja necessário para a gente fundamentar bem aqui, porque é um estudo valioso. A gente lembra que quando nós falamos sobre os animais, a referência que nós temos, a referência bibliográfica que nós temos, é o Livro dos Espíritos, lá no final da segunda parte dos 3 reinos, onde nós temos ali algumas poucas questões em que Kardec fala dos animais. E aqui nós teremos 9 páginas falando sobre isso, com o espírito fazendo colocações, Kardec argumentando, instruções dos espíritos chegando. Teremos aqui um material